Shalaim de Al aos irmãos. Eu sou o Shaul, profeta de Al. Nós hoje estamos aqui no canal Yal Shalaim para mais um vídeo, para mais um estudo a respeito da palavra de Al. Um estudo, irmão, profundo a respeito do que nós devemos aprender no que diz respeito à adoração em espírito e em verdade e o cuidado que nós devemos tomar para que não possamos ser enredados pela rede de Satã, pela rede do adversário. Porque, irmãos, nós temos que vigiar e orar. Essa foi a instrução que Alcha passou para cada um de nós. Orar, irmãos, é muito fácil. A gente pode orar de manhã, de tarde e à noite e até de madrugada. Orar é a coisa mais fácil que existe. O difícil é vigiar. E em que contexto nós devemos vigiar? Vigiar a vida dos irmãos? Não. Vigiar a nossa própria vida? Sim. A dos irmãos não, porque cada um responderá por si. E vigiar num bojo, num arcabouço doutrinário, a quem nós devemos seguir, a quem nós devemos servir. Uma vez que o adversário ele vem com uma obra de engano, há muitos séculos atrás ele começou uma obra de engano. Uma obra de engano tão perfeita, vamos dizer assim, uma obra de engano tão perfeita que, se possível fosse, ele enganaria até os eleitos. Então, nós hoje vamos tratar de um assunto, irmãos, que nós temos que prestar atenção, nós temos que vigiar todas as possíveis entradas que o adversário possa tentar arrombar para entrar em nossa mente e nos guiar no caminho do engano. Lembra que há um provérbio também que diz: há caminho para o homem que parece direito, mas que o final dele conduz para a perdição, conduz para a morte. Existe caminho para o homem que parece seguro, mas não é bem assim. Não é bem assim. O caminho para que ele seja seguro, para que nós possamos andar por ele, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, é o caminho, irmãos, da verdade. É o caminho da justiça. É o caminho do amor. E dentro de um contexto, nós vamos falar aqui nesse estudo, nesse vídeo, e aonde nós devemos mais vigiar é exatamente, irmãos, no que diz respeito à religião. Sim, nós temos que vigiar em relação à religião, irmãos. Porque todas as religiões, para aqueles que são adeptos de suas bandeiras, de suas plataformas, de seus CNPJ, parece que a pessoa está no caminho direito. Por exemplo, quem está hoje dentro da Assembleia de Deus, que eu costumo falar aqui também, Assembleia de Zeus, porque Deus é a raiz da palavra Zeus. Então quem está dentro da Assembleia de Deus, e eu tenho que falar esse nome, porque eu estou aqui ensinando de maneira didática, eu já gostaria de nem pronunciar mais esses nomes. Zeus, Deus, esses nomes paganizados, que no decorrer do estudo eu vou mostrar para vocês por que esses nomes são paganizados. Zeus, Deus, Senhor, tudo são nomes paganizados, irmãos. Nomes que quem está na plataforma deles parece que estão no caminho correto, mas que vai conduzir para uma perdição. Mas Yahshua disse que os eleitos não serão enganados. Ele disse: se possível for, enganaria até os eleitos. Mas os eleitos, eles não são possíveis de ser enganados, ou pelo menos permanecer enganado.
Na parábola das 10 virgens, nós vemos que todas as 10 dormiram. E todas as 10 virgens, irmãos, elas são pertencentes a Iausha. Iau é o esposo das 10 virgens, sendo que tem 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes, representadas pela cevada, elas já estão despertando do sono. Mas a imprudente, representada pelo trigo, elas ainda estão adormecidas. E elas só vão acordar debaixo de tribulação. Então nós temos que analisar e avaliar todo o contexto religioso que o sistema apresentou para nós. Porque, irmãos, Iau, através de Iausha, não nos apresentou sistema religioso. Iau, através de Iausha, nos apresentou um estilo de vida, uma filosofia de vida. Não apresentou para nós uma nova religião. Iau, através de seu filho Iausha, apresentou para nós uma maneira de se comportar, uma maneira de viver. E essa maneira de viver, irmãos, o verso áureo dessa maneira de viver é fazer aos outros aquilo que gostaria que fizesse conosco. Aquilo que você gostaria que fizesse com você, faça também aos outros. Isso não é religião, isso é filosofia de vida. Porque religião nada tem a ver com Iau, nada tem a ver com Iausha. Porque nós vamos ver que Iau, ele não tem uma religião nesta terra. Iausha não tem uma religião nessa terra. Por que eu estou falando Iau e Iausha? Iau é o nome do pai, Iausha é o nome do filho. Então, nem o pai nem o filho apresentou para nós religião alguma. Pelo contrário, o pai e o filho, eles não têm uma religião. Eles têm um povo. E nós vamos ver isso daqui para frente. E eu vou falar desse povo e como encontrar esse povo na terra. Iausha, lembre bem, pegue bem isso aí. Iau, o pai, e Iausha, o filho, eles não têm uma religião. Eles têm um povo nessa terra. E nós, irmãos, temos que tomar muito cuidado, temos que vigiar de dia e de noite o tempo inteiro. E partindo do princípio que o Criador do todo o universo não tem religião, ele tem um povo espalhado pela face de toda essa terra. E vamos agora analisar algumas nomenclaturas. Por exemplo, qual o cuidado que nós temos que tomar com tudo que tem ismo? Tudo que tem ismo, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Cuidado com tudo que tem ismo. Olha só, judaísmo, cristianismo, budismo, islamismo, deixa eu ver se tem catolicismo. Tudo que tem ismo, nós temos que tomar cuidado. Tudo que tem ismo. O cuidado que a gente tomar ainda é pouco. Se você for parar para analisar, irmãos, tudo que tem ismo foram ferramentas na mão de Satã para perseguir o povo de Iau, para perseguir o povo de Iausha. Nas cruzadas, a Igreja Católica, o catolicismo, matou muita gente, matou muito crente. Nas arenas de Nero, nas arenas dos Césares, nas arenas dos imperadores romanos, muitos crentes foram mortos, perseguidos por alguém ou por algo que por detrás de sua nomenclatura tem a palavra ismo. Por exemplo, o catolicismo, qual é a bandeira que o catolicismo defende? Não é o cristianismo, irmãos? O catolicismo defende o cristianismo. E dentro do catolicismo, que a gente conhece, o catolicismo apostólico romano, nós encontramos ali, em sua plataforma, em sua, como é que eu posso falar? Em sua jurisdição de ação na Idade Média, no tempo da Inquisição, nós vimos o que acontecer. Nós vimos
o cristianismo sendo massacrado pelo catolicismo, pela Igreja dos Pontífices de Roma. Então, na Inquisição, muitos crentes foram mortos nas arenas de Roma. Perseguido por que bandeira? Catolicismo. E o cristianismo, irmãos, se você for parar para analisar, aí, se você for separar as facções, as divisões, porque as facções, irmãos, as divisões dentro do cristianismo está exatamente em seus nomes, em suas nomenclaturas. Vou fazer uma pergunta, e não precisa vir responder, mas se quiser responder aqui nos comentários, vocês são livres para isso. O assembleiano, ele vive em harmonia plena com o adventismo? Olha só, outra coisa que tem ismo, adventismo. Olha só, ismo, tá aí o ismo colocado no meio, o adventismo. Irmãos, é tremendo isso. E nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos entender que essas bandeiras de religiões, elas estão entrelaçadas, estão dentro de um contexto eclesiástico, cumprindo um papel. Hoje, dentro do panorama espiritual, dentro das cartas enviadas às 7 igrejas, hoje nós estamos vivendo a época de Filadélfia, Laodiceia e Tiatira. Tiatira é representada pela Igreja Católica, a Igreja dos Pontífices, que é a Grande Babilônia. E o Laodiceia é a igreja representada pelo cristianismo, pela igreja evangélica. Aonde Alcha fala em Apocalipse 3:20, ele fala para Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, Alcha, pelo que nós vemos na carta para Laodiceia, Alcha está por lá de fora de Laodiceia. Alcha ainda não está dentro, ele não entrou em Laodiceia. Por que Alcha não entrou em Laodiceia? Porque Laodiceia, irmãos, ela é a igreja que diz que é rica e que de nada precisa, mas não sabe que é pobre, cega e nua. E Alcha recomenda que ela compre colírio para ungir os olhos. Por que precisa ungir os olhos? Porque ela está cega. Ela não enxerga os seus erros. Ela não enxerga que ela, de maneira direta, faz parte de Tiatira, faz parte da Igreja Católica, Apostólica Romana, que ensina Trindade, aonde Alcha jamais ensinou para nós Trindade. Quando Alcha é tentado pelo diabo no deserto, Satã disse para ele: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos do mundo e a glória deles. E Alcha virou para ele e disse: está escrito, nas nossas Bíblias nós vamos ler Deus, mas no hebraico verdadeiro, no hebraico antigo, lá nós lemos, está escrito: somente ao teu Criador adorarás, somente a Ele servirás, somente a Ele prestará culto. Então, irmãos, Alcha nunca ensinou Trindade para ninguém. Alcha sempre ensinou que há apenas um único Criador, um único Ial dos exércitos, um único digno de ser adorado. Porque se a Trindade fosse verdadeira, fosse uma doutrina ensinada pelos apóstolos, pelos profetas, pelos discípulos de Alcha, nós encontraríamos essa doutrina na Bíblia. Nós não encontramos, irmãos, essa doutrina. O próprio Alcha disse: ouve, ó Israel, que a gente conhece hoje como Israel. Ouve, ó Israel, Ial é um. Somente a eles vocês devem adorar. Somente a eles vocês devem prestar culto. E Alcha não disse para Satã lá no deserto: somente ao Pai, somente ao Filho, somente ao Espírito Santo você deve adorar. E Alcha não ensinou isso, irmãos. E aí estaria a primeira oportunidade de ensinar a Trindade.
nós precisamos ter em mente sempre esse contexto, que Yahweh dos exércitos é um, e só a ele a gente deve adorar, só a ele a gente deve prestar culto. E por que eu estou falando Yahweh dos exércitos? Porque esse é o nome do nosso Pai, esse é o nome do nosso Criador. Lembra? Salmos 150, verso 6, tudo que tem fôlego, louve ao Criador. Tudo que tem fôlego, louve ao Criador. Então, irmãos, quando nós ouvimos o rugido do leão, o leão ruge, iau, iau, iau. O cachorro uiva, o leão, irmãos, ele não ruge, Yahvé, Yahvé, Jeová. O leão não ruge, Deus, Senhor. O leão, no seu rugido, irmãos, ele clama por Yahvé, ele chama por Yahvé. Salmos 8, se não me falha a memória, de criança de peito tiraste o perfeito louvor. Uma criança, irmãos, que acaba de nascer, ela não sabe falar. E isso mostra que louvar ao Criador não é apenas cantar, não é apenas falar em si, mas está no sussurro de um brado, né? Um sussurro de um brado de um leão, Iau! No uivo de um cão, de um lobo, Iau! Iau! No miado de um gato, miau, miau. Tu tira o M, fica o quê? Iau. Tá entendendo, irmãos? E a criança? Não é Jeová, 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 Jeová. Uma criança não chora dessa forma, irmãos. O chorinho da criança, né? O chorinho da criança, ele é sucinto. De um recém-nascido, então, irmãos, uns numa frequência mais alta, outros numa frequência mais baixa, você ali escuta a criança chamar pelo seu Criador logo quando sai do útero de sua mãe. Um numa frequência mais baixa, outros numa frequência mais alta. E nós precisamos, irmãos, analisar e avaliar toda essa estrutura, avaliar todas essas coisas. E muitas coisas, irmãos, vocês vão acreditar ou não, porque o sistema tirou o hebraico antigo, o hebraico arcaico, de tal forma dos registros, principalmente dos registros que nós podemos ter acesso dos museus, porque os manuscritos mesmo, os mais antigos, os originais da palavra de Yahvé, não se encontra mais em posse das pessoas comuns. Esses originais, irmãos, se eles ainda existem, se o catolicismo não botou fogo neles, não queimou eles, estão no poder deles. Eu não sei, alguns dos manuscritos antigos foram preservados dentro de vaso de barro e foram encontrados no Mar Morto, e encontra-se até em alguns museus. E lá nós vemos que o nome do nosso Criador é Yahvé, o nome do nosso Salvador é Yahushua. E nós precisamos, irmãos, entender essa estrutura toda. Jamais nenhuma nomenclatura que tem a pronúncia ismo vai trazer o conhecimento para livrar a humanidade do engano satânico. O cristianismo, ele não vai trazer esse conhecimento, porque esse conhecimento não pertence a ele, mas sim ao povo de Yahvé. É Yahvé, através do seu povo,
e sobre a liderança espiritual de Yahshua é que está restaurando o seu nome na terra. E eu agora, irmãos, eu quero ir com vocês nas Escrituras, abrir um texto das Escrituras, aonde diz para nós o seguinte, depois eu vou ler com vocês em outra versão, mas essa na linguagem de hoje, ela está no sentido que dá para entender melhor. Mas eu vou abrir uma outra versão aqui, porque eu tenho essa Bíblia, tem várias versões. E o que é que estou vendo agora? E o que é que estou vendo agora? A Babilônia fez a mesma coisa, levou o meu povo. Olha só, aqui, irmãos, é Yahweh que está falando. E o que é que estou vendo agora? A Babilônia fez a mesma coisa, levou o meu povo como escravo, sem pagar nada por ele. Levou o que, irmãos? O povo de Yahweh. Não levou a minha religião. E Yahweh não está dizendo que Babilônia levou a sua religião, mas está dizendo que levou o seu povo como escravo, sem pagar nada por ele. Aqueles que o estão dominando dão gritos de vitória e me ofendem sem parar. Então, estão prestando atenção, irmãos? A Babilônia está ofendendo Yahshua sem parar. Está ofendendo Yahweh sem parar. Mas virá o dia em que o meu povo conhecerá o meu nome e saberá que sou eu, o Yahweh, quem diz, eis, eu estou aqui. O Yahweh, quem diz, eu estou aqui. Observe aqui, meus irmãos, que nessa palavra que está escrito Senhor, com todas as letras na maiúscula, aqui deveria estar escrito Yahweh, não Senhor. Por que nós deveríamos ler ali Yahweh e nunca Senhor? Porque Senhor dentro do hebraico, meus irmãos, Senhor dentro do hebraico, eu estou bebendo bastante água, que é para minha boca não espumar pelo canto. Senhor dentro do hebraico não é o mesmo significado que é para nós. Senhor dentro do hebraico significa Baal. Dentro do hebraico a palavra Senhor, o significado dela é Baal. E eu quero mostrar para vocês aqui, quero mostrar para vocês agora de novo, vamos abrir as Escrituras. Nós vamos agora em Oséias 2,16, só que nós vamos nessa tradução aqui. Não, vou deixar nessa tradução mesmo que está aqui, para a gente ver o que vai falar nessa e depois a gente vai ver o que vai falar na outra. Oséias 2,16. Olha o que diz aqui na linguagem de hoje. Mais uma vez, ela me chamará de meu marido, em vez de me chamar de meu Baal. Tá vendo? Oséias 2,16 está dizendo assim, mais uma vez, ela quem? A igreja, irmãos. Mais uma vez, ela me chamará de meu marido, em vez de me chamar de meu Baal. Vamos agora para essa linguagem aqui. E naquele dia, diz Yahweh. Olha Senhor aqui de novo, ó, todas as letras na maiúscula. Aqui nessa palavra Senhor, nós temos que ler Yahweh. Quando você ler, tiver só o S na maiúscula, você pode ler Yahshua. Mas quando tiver todas as letras na maiúscula, se lê Yahweh e não Senhor. Porque Senhor, o significado dentro do hebraico é Baal. E naquele dia diz Yahweh, tu me chamarás meu marido e não mais me chamarás meu Baal. Então, meus irmãos, as pessoas chamam Yahweh de Baal quando se refere a ele usando o título Senhor. Porque o título Senhor dentro do hebraico, o significado desse título é Baal. Não é a mesma coisa aqui no Brasil ou qualquer outro lugar fora de Israel que a gente conhece hoje como Israel. Não é a mesma coisa, meus irmãos. Então, nós precisamos
entender toda essa estrutura. Porque dentro do contexto do que nós encontramos hoje no mundo, e a gente sabe que o mundo jaz no maligno, tem um trecho também no Apocalipse que diz: sei o lugar que tu habita, que é onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás, irmãos, é o mundo. E nós, nesse momento, não estamos habitando no mundo o lugar onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás é o mundo jaz no maligno. Nós ainda estamos aqui. Então nós estamos no lugar aonde está o trono de Satanás, no mundo. E aonde que ele dá as suas ordens, aonde que ele faz as suas operações de sinais e prodígios. É dentro da religião, irmãos. Você ouve de milagre dentro do catolicismo, você ouve de milagre dentro do cristianismo, você ouve de milagre dentro do judaísmo, do judismo, né? Do povo judismo. O povo judeu, irmãos, na verdade, ele não deveria se chamar povo judeu, porque o povo judeu, ele não é para ser chamado povo judeu, mas sim povo de Ial, ou seja, Ial-Din. Din no hebraico é povo, Ial é o nome do nosso Criador. Então, como nós lemos em Isaías, em Ishaial, que a gente conhece como Isaías 56, 52:6, porque o meu povo saberá o meu nome. Ali, irmãos, está categoricamente informando para nós que Ial não tem uma religião nessa terra. Ial tem um povo, ele não tem uma religião. Ele tem uma igreja. Uma igreja. Ele não tem várias igrejas. Ele tem uma só. E essa igreja chama pelo nome dele. Porque se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, entendeu? Ele não diz, porque se a minha religião que chama pelo... Não, irmãos. É o meu povo que chama pelo meu nome. Ial não tem religião. Por isso nós temos que tomar cuidado com tudo que tem ismo. Tudo que tem ismo nesta terra, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Porque tudo que tem ismos são instrumentos usados por Satã para enganar as pessoas na face da terra. Lembra que Alcha diz lá em Mateus, em Matitial 24? Mateus, irmãos, é uma homenagem a Zeus. Entendeu? Mateus. Judeus é uma homenagem a Zeus. Mas quando você lê, quando você entende que dentro do hebraico o livro não é Mateus, é Matitial, presente de Ial. Entendeu? Não é presente de Deus, é presente de Ial. Matitial, o significado é presente de Ial. Shaul, como me apresento aqui diante de vocês, o profeta de Alcha. Shaul é aquele que anuncia a salvação, porque a palavra Shá, o significado dela é hebraico. Em hebraico significa Shá. Shá em hebraico significa salvação. Olha lá, lido da direita para a esquerda, salvação de Ial. Lido da esquerda para a direita, Ial salva. Entendeu? Então, neste nome, Ialcha, está a nossa salvação. É o nome que nós devemos invocar. Porque Atos 4:12, ele informa para nós que só há salvação em um único nome debaixo do céu. Não tem salvação em mais do que um nome. Apenas em um só nome. Ialcha, o Machia. Não é Jesus Cristo, que Jesus Cristo é um nome latino. É um nome latino, irmão, não é um nome hebraico. E Yeshua HaMashiach é um nome aramaico. Não é um nome hebraico. A origem da nossa salvação, ela está dentro do hebraico. O livro de Alhana, que a gente conhece como João, capítulo 4, versículo 22, diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. A salvação vem do Zialdim. Lá você vai ler judeu. Mas considerando que o judeu fala hebraico, então a origem da nossa salvação ela tem que ser hebraica. A origem do nome que salva tem que ser hebraico, não pode ser de outra linha. E eu quero aqui de antemão deixar um aviso para as pessoas que
são responsáveis por essa plataforma, o YouTube, que, cuidado, não desafie a Ial nem a Ialcha. Se você tem amor à sua própria vida, não impeça que a mensagem de Ial e Ialcha transcorra para aqueles que têm que transcorrer. Evidentemente que Ial não depende de nenhum algoritmo, não depende da vontade de nenhuma plataforma, se ele quiser que essa mensagem chegue até as pessoas. Mas eu estou falando de antemão para que quem domina hoje, quem cuida da plataforma aqui do YouTube, não venha ter prejuízo em suas vidas, ainda hoje, nesse tempo, devido ao impedimento da mensagem de Ialcha através desse amigo que vos fala. Eu estou aqui advertindo, irmãos, porque eu não tenho inimigo de carne e osso. O meu inimigo não é feito de carne e osso. O meu inimigo, ele é de uma essência espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades que atuam na região celeste. E eu aqui quero te proteger, você que faz parte, você que domina, você que distribui as diretrizes aqui desta plataforma. Eu não quero que aconteça nada de ruim contra você. Por isso eu estou te dando essa advertência. Cuidado com quem você cancela, com quem você boicota. Porque aqui está falando um Ialdim, aqui está falando um profeta de Ial. A minha vida como Paulo Nazareno Madalena, e cujo o nome do meu documento, nos meus documentos daqui da terra, todos esses nomes que estão no meu documento são nomes paganizados. O nome que deveria estar nesses documentos é Shaul Netzerim Madagalena. Porém, entretanto, como eu nasci já num mundo paganizado, e tenho meus documentos, e nesses documentos, irmãos, vocês podem fazer o que vocês quiserem, cancelar, fazer o que vocês quiserem com esses nomes que está aí. Mas aqui nessa plataforma, eu me apresento como Shaul, o profeta de Ial. E a minha vida passada, Ialcha já apagou toda negatividade que existia nela. Tudo que é de ruim que existia no Paulo Nazareno Madalena, Ialcha com seu sangue cobriu e me deu um novo nome. Me chamo Shaul Netzerim Madagalena, como profeta de Ialcha. Que Ial nos abençoe rica e abundantemente. Em nome de Ialcha, o Machia, nosso pai Ial. Em nome de meu irmão mais velho, Ialcha, o Machia, coloco-me em tua presença, ó Pai, para te pedir que tu nos cubra com o escudo da tua benevolência e nos guarde, ó Pai, com o poder do teu nome. E que em Ialcha Machia possamos ser instruídos sempre. E que tu, ó grande Pai, nos abençoe, trazendo, Pai, para o teu redil os cordeirinhos, ó Pai, as ovelhas do teu pasto. Quero te pedir que tu abençoe a todos que já fazem parte desse canal e aqueles que hão de fazer. Em nome de Ialcha, o Machia, assim seja.